Muito bem, nós estamos estudando aqui a resolução sobre arrecadação e gastos de recursos e estamos falando dos pré-requisitos. Requerimento de registro de candidatura, abertura de conta específica para registrar a movimentação depois de receber o CNPJ. E o candidato deve emitir recibos das doações estimáveis em dinheiro, que nós já vamos ver o que é, por exemplo, o empréstimo, um comodato de um imóvel, de um veículo, e doações pela internet. Na hipótese, vem o parágrafo único, de partido político, de partido político, a conta bancária é aquela prevista lá naquela resolução de que trata a prestação de contas anuais. Mas essa conta que se destina à movimentação de recursos referentes a doações para a campanha. Então, lá na conta do partido, se o partido receber doações, tem que ter esta rubrica, doações para a campanha, porque é o dinheiro que sai do partido para a campanha. E isso tem que ter uma movimentação, certo? Para fins contábeis. Bem, a resolução que nós estamos analisando é do ano de 2018, portanto, das eleições de 2018, e ela trata dos limites de gastos. Reparem, artigo 4. Nas eleições para presidente da República, o limite de gastos de campanha de cada candidato será de 70 milhões de reais. Isso cria um impacto na nossa população, nos eleitores, porque vocês sabem muito bem, quando a Mega Sena está acumulada, todo mundo, puxa, vou jogar, vou ser rico, etc. E aqui se pode gastar 70 milhões oficialmente numa campanha presidencial. Esse gasto é um gasto que nos assusta como brasileiros, mas pode ser ultrapassado. Se for ultrapassado, caracterizará abuso do poder econômico. E se for menos do que esse valor que está sendo dito aqui, estará dentro da lei. Agora, para estar dentro da lei, dos critérios legais, tem que se seguir tudo que está aqui especificado, certo? Aí, na campanha do segundo turno, se houver, o limite de gastos para cada candidato será de 50% desse valor, ou seja, 35 milhões de reais. Ou seja, é possível se gastar mais dos 70 milhões. Né? Isso é para o primeiro turno. Ah, gasta-se com o quê? Carros de som, pagamento de militantes políticos, panfletos, cartazes, propagandas de rua. A propaganda da internet eu reputo como sendo a mais barata, né? E, portanto, a que deve ser mais incentivada. Mas é óbvio que a maioria da população ainda não tem, grande parte, vamos dizer assim, da população, a gente não tem esses dados, não possui ainda a internet. E se possui, não sabe às vezes mexer no Facebook, no Instagram, né? A geração mais nova e a geração, por exemplo, da minha idade que se atualiza, consegue mexer, mas muitas pessoas ainda que vivem na margem da pobreza em comunidades não conseguem, com mais idade, saber mexer nisso, nem tem condições econômicas de manter, às vezes, um plano de telefonia com esse custo da internet. Então é algo ainda que o Brasil vai evoluir. Muito bem. Artigo 5º. O limite de gastos nas campanhas dos candidatos para governador e senador em 2018 é definido de acordo com o número de eleitores de cada unidade da federação, apurado até 31 de maio desse ano de 2018. Nas eleições para governador, aí vem várias regras. Será de 2.800.000 até 1 milhão de eleitores naquele estado. Será de 4.900.000 até 1 milhão, até 2 milhões de eleitores. E vai indo, começa com 2.800.000 e termina com 21 milhões de reais, que é o gasto máximo para o mandato, para a eleição de um governador. Certo? Muito bem. Nas eleições de senador, também se segue um critério populacional, do número de eleitores.
Começa com 2,5 milhões, o gasto mínimo, e termina com um gasto máximo que seria de 5,6 milhões. Muito bem. Nas eleições de deputado, isso tudo está especificado na lei, né? Antigamente, antes de 2018, também nós tivemos uma lei que fixou esses critérios com outros valores para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Só que essa resolução, como vocês sabem que eu estou lendo, se refere às eleições presidenciais, que são as nacionais, as federais e estaduais. Portanto, já é uma outra normatividade, né? Artigo 7º. O limite de gastos compreendem os gastos realizados pelo candidato e os efetuados por partido que possam ser individualizados. E vão incluir o total de gastos da campanha contratados pelos candidatos, vão incluir as transferências financeiras efetuadas para outros partidos e outros candidatos e as doações estimáveis em dinheiro recebido. Certo? Muito bem. Os valores transferidos pelo candidato para a conta bancária ou do seu partido serão considerados para aferição desses limites também. Muito bem. O que diz o artigo 8º, aquilo que nós estamos falando mais ou menos? Gastar recursos além dos limites estabelecidos aqui nesses parâmetros, sujeitos responsáveis ao pagamento de multa no valor de 100% da quantia que exceder o limite estabelecido. 100% é uma multa, que será recolhida no prazo de 5 dias úteis da intimação da decisão judicial. Mas, além da multa, olha o que diz a lei. Podem os responsáveis responder por abuso do poder econômico na forma do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Quais são as sanções cabíveis? Cassação do registro, anulação do diploma, inelegibilidade, certo? Então, reparem, aqui há a possibilidade de fixação de uma multa e também da caracterização do abuso. Mas para caracterizar o abuso é necessário ingressar com essa ação, que é a AIGE, do artigo 22. Muito bem, parágrafo 1º. A apuração do excesso de gastos, que gera aquela multa dos 100%, poderá ser realizada no momento do exame da prestação de contas de candidatos e dos partidos, que é uma etapa, uma subfase do processo eleitoral que antecede a diplomação, se houver elementos suficientes para sua constatação. Então esses excessos são apurados na prestação de contas, o que enseja a aplicação daquela multa. Mas isso não prejudica a análise das representações, que seriam do artigo 22 e do artigo 30A da Lei 9.504. 22 da 64 de 90 e 30A da 9.504. Qual é a diferença? Porque na 22 tem que se estar provada a gravidade daquele gasto, daquela ultrapassagem do limite, foi uma quantia muito exorbitante, que caracterizou o abuso do poder econômico. No 30A, se trabalha com o critério da razoabilidade ou proporcionalidade, ou seja, não precisa ser uma quantia muito exorbitante, uma quantia muito significativa, mas uma quantia que represente um critério de razoabilidade. Se a pessoa só pode gastar 1 milhão e gastou 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, opa, estamos aí já bem fora do parâmetro, né? Então, aí já se caberia o artigo 30A. A apuração, diz a lei, né, do excesso dos gastos no processo de prestação de contas não impede também a verificação por outros feitos judiciais a partir de elementos, né? Hipótese em que o valor penalizado na prestação de contas deverá ser descontado da multa incidente sobre o excesso, tá? O disposto no parágrafo 3º não impede o total dos excessos revelados, tá certo? Então aqui vocês vejam que existem regras bem significativas sobre isso, tá? Resumindo, cabe o 30A, cabe o artigo 22 e na prestação de contas também cabe a aplicação da multa, se for o caso,
ou por essas vias judiciais.